DCM, bancos cogitam se unir a Lula por reação contra a medida de Trump sobre PCC e CV. Vamos ver essa notinha aqui que é muito importante. Decisão do governo dos Estados Unidos de classificar o primeiro comando da capital e o Comando Vermelho como organizações terroristas começou a gerar preocupação no sistema financeiro brasileiro e pode abrir uma nova frente de tensão diplomática entre Brasília e Washington. Segundo o Valor Econômico, e tá aqui na matéria, ó. Olha aí. Bancos com Lula, tá? Segundo o Valor Econômico, bancos não descartam atuar ao lado do governo Lula para tentar convencer autoridades estadunidenses a reverterem a medida caso ela afete fluxos de capital e a economia nacional. A preocupação no setor financeiro não envolve questionamento sobre a necessidade de combater organizações criminosas. O receio é que a classificação adotada pelos Estados Unidos produza efeitos colaterais sobre instituições financeiras brasileiras, investimentos internacionais e operações econômicas legítimas. Nos bastidores, setores políticos avaliam que o episódio tende a reforçar o discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em defesa da soberania nacional e do respeito às instituições brasileiras. A medida anunciada pelo secretário de Estado dos Estados Unidos, o Marco Rubio, é vista por integrantes do governo como mais uma iniciativa externa com potencial de interferir em assuntos internos do Brasil. Caso também aumenta a pressão sobre o senador Flávio Bolsonaro, que esteve nos Estados Unidos em articulação com integrantes da direita estadunidense e aliados do presidente Donald Trump. Adversários do parlamentar afirmam que suas iniciativas no exterior ajudaram a ampliar o ambiente de hostilidade contra instituições brasileiras e os interesses estratégicos do país. Olha lá. O cara é um cachorro do Trump, né? O principal ponto de preocupação dos bancos é a falta de definições claras sobre quem poderá ser considerado vinculado ao PCC e ao CV. O setor espera que o Departamento de Estado divulgue uma lista oficial de pessoas enquadradas nessa condição. A designação de organização terrorista é algo gravíssimo, mas não é algo concreto, a ponto de sabermos exatamente quais são os elos que estão conectados com PCC e Comando Vermelho. Se tiver uma lista dos integrantes, isso é algo muito bem-vindo, porque aí começa uma busca para saber se existem possíveis relacionamentos bancários, afirmou uma fonte do setor financeiro ao Valor Econômico. A expectativa é que os Estados Unidos adotem um procedimento semelhante ao usado no México, onde as autoridades estadunidenses divulgaram listas específicas após enquadrar organizações criminosas locais em categorias parecidas. Caso Washington não apresente essa relação, uma alternativa discutida seria a elaboração de uma base oficial pelas autoridades brasileiras. A preocupação dos bancos também envolve impactos econômicos, jurídicos e reputacionais. A gente tem consequências que podem ser econômicas, financeiras, reputacionais para o setor financeiro e para o Brasil, disse a fonte. O executivo destacou a diferença em relação às sanções anteriores contra o ministro Alexandre de Moraes, por meio da Lei Magnitsky. Naquele caso, os descumprimentos poderiam gerar punições administrativas. Agora, o enquadramento relacionado ao terrorismo pode abrir espaço para consequências mais severas sobre a legislação estadunidense. Se os efeitos começarem a atingir a economia brasileira de forma relevante, bancos admitem apoiar uma iniciativa diplomática coordenada pelo governo federal. Obviamente não se trata de defender PCC e Comando Vermelho, mas se chegar a uma situação em que isso passe a ter um impacto relevante para a economia, por que não se juntar ao poder público para tentar reverter? O setor bancário tem camadas fortes de integridade e robustez, e não pode ser alvo de especulações, ser desacreditado globalmente, disse a fonte ao Valor Econômico. Datena conversou com Guilherme Boulos. Então eu vou trazer para vocês essa entrevista lá na TV Brasil, coisa boa. Vamos lá. Juristas e tal. E vamos dizer assim que a divisão social no Brasil ela é brutal. E ela meio que define caminhos. E para você sair dos caminhos pré-definidos é uma coisa meio que não é comum, né? Teria sido mais fácil seguir o curso da história. Ah, porra, meu pai é médico, minha mãe é médica, minha irmã é médica, uma das minhas irmãs. Era meio o caminho natural que eu fosse. Eu até fiz minha pós-graduação em psiquiatria, fui estudar psicologia. Mas tem coisa, cara, que é vocação, é sentido. Mas o que é que bateu na sua cabeça você sair de casa e viver num assentamento? Porque seu pai contou isso com uma naturalidade também que só os gênios têm, né? Seu pai e sua mãe devem ser pessoas fantásticas. Meu pai é um Buda. Meu pai é um cara zen. Agora, te contar uma coisa, eles têm muito mais a ver com isso do que eles imaginam.
Porque eu tenho pais, assim, pai, mãe, família é nossa escola, né? Depois vem os professores, vem outras referências que a gente cria na vida. Meus pais, cara, trabalharam a vida inteira no SUS. Eu, criança, ficava puto, como qualquer filho. Hoje minhas filhas ficam comigo. Da ausência. E da ausência porque meu pai às vezes passava 15 dias atendendo aldeia indígena no meio da Amazônia, com malária. Ele é um dos grandes especialistas de malária que tem. Minha mãe e ele chegavam tarde em casa, porque ficava atendendo paciente no SUS até de noite. E chegava em casa, numa mesa do jantar, contavam as histórias da vida dos pacientes. Tem uma coisa que eu nunca me esqueço. Eu disse isso para minha mãe depois de muitos anos, que ela de algum modo me inspirou a ir para o Movimento Sem Teto. Uma cena, cara, eu era, sei lá, eu devia ter uns 6, 7 anos, nem me lembro. E aí eu fui para padaria com a minha mãe. Né? Ela me levou para padaria, a gente foi comprar um pão na esquina de casa, morava ali perto da Teodoro Sampaio. E aí tinha um cara, uma pessoa em situação de rua, na entrada da padaria. E aí ele levantou um cobertor assim, e eu criança me assustei. E ele foi pedir um negócio. Aí minha mãe, eu fiquei assustado, agarrei nela, ele entrou na padaria, comprou um lanche e pediu para eu dar para ele. Não esqueço nunca disso. São coisas que vão destravando e mudando tua percepção de vida. Aí quando eu passei, porque a gente está acostumado a ver alguém jogado na calçada. Ficou marcado. Gente. A gente está acostumado, a gente naturalizou ver alguém largado, jogado na situação mais miserável, como se não... Dedete, querida, bom dia, Pedro. Marcos Duval também assinou a 6/0. Vergonha desse estado. Eu, criança bolsonarista, salva seu Contarato e o Helder Salomão. Sim, total. Obrigado, Dedete, querida. Um beijo pra você, minha cara. 165 é o que falta, gente. Vamos fechando essa meta aqui pra gente começar o mês de junho com o pé direito, fechando todas as metas financeiras aqui, pra gente mantendo bem o nosso trabalho aqui nesse canal de 2 milhões de visualizações. Vamos embora. A partir daquele dia eu passei a olhar para as pessoas que estavam nessa situação de outro jeito. E eu não tenho dúvida que essa foi uma das coisas na minha cabeça que virou chave para depois eu me tornar militante do Movimento Sem Teto. De lutar para que as pessoas tivessem... Mas como é que foi isso? Foi um processo lento ou de uma hora para outra de acompanhar esse processo? Você pegou e falou, olha, eu vou morar num assentamento. Cara, não, foi acontecendo. Não acontece isso de um dia para o outro, né? Eu comecei, moleque, com, sei lá, 13, 14 anos, fui montar grêmio estudantil na minha escola. Aí comecei a fazer a arrecadação de comida, de alimento. Cada um levava um saco de arroz, de não sei o quê, para levar para... Aí a gente enchia um carro e levava para um assentamento do Sem Terra. Que idade você tinha? Aí eu já devia ter uns 14, 15 anos. Aí com 15 anos, 15 para 16, eu entrei num projeto de alfabetização de jovens e adultos numa favela da Zona Norte, lá na Pedra Branca, chama Favela do Flamengo, na Estrada Santo Inês, uma baixadinha ali. Favela grande. E aí tinha um projeto de professores, pelo método Paulo Freire, e eu fui como voluntário. Ali também foi uma das coisas que virou chave na minha cabeça, porque aquele projeto, cara, eu via gente de idade que não sabia escrever, não sabia ler, gente com muita humildade, chegava curvado ali na sala, se sentia menor, tinha vergonha. E aí eu ajudava os professores e, cara, ver essas pessoas aprendendo não só a escrever o nome, a ler mas a ler o mundo, destravava uma coisa, a ter uma consciência. Puta, aquilo me fascinou, que eu saí de lá falando, eu vou ser professor. E depois me formei em filosofia, fui ser professor, dei aula em escola pública. Mas foi essas experiências de aproximação com o povo. E depois, cara, quando eu já estava mais engajado, aí já ia para o movimento sentar, ia para manifestação, já ia movimento estudantil, né? Fiz greve estudantil na escola Fernão Dias. Paramos um dia a escola, porque queriam botar a obrigatoriedade do uniforme, as coisas, e a molecada não tinha dinheiro para comprar uniforme, enfim. Aí o Movimento Sem Teto, o MTST, começou a ter uma atuação mais forte na região metropolitana.
E aí eu fui para essas ocupações do Movimento Sem Teto para ajudar na parte de formação, pedagogia e tal. Aí me encantei, eu falei, porra, eu vi aquilo, vi a potência que tinha aquilo, a força daquele povo. É aqui. E fiquei. Isso criou um processo dentro de você que, ao mesmo tempo que inspira coragem, preciso ter coragem para levar uma vida mais difícil, mas, ao mesmo tempo, brutaliza a gente em relação a como o mundo, principalmente do Brasil, com essa divisão de renda canalha que existe no Brasil, poucos têm muito, e a maioria não tem nada, você vai ficando indignado. Então, você vai ficando brutalizado, indignado, principalmente indignado, mas, ao mesmo tempo, te dá um sentimento de amor, porque é muito mais legal você dar do que receber. Você ensinar do que aprender. Bom dia, Rafa. Isso te transformou do que você é hoje. Né? Quando você vê a política, do tempo que você decidiu tomar decisões políticas, e tudo que você falou aí são decisões políticas, claro. Né? Fazem de um político um bom ou mau político, tudo isso te levou a observar como a política de hoje, por exemplo. Você tem uma história bem parecida com a do Lula, você está ficando cada vez mais parecido com o Luiz Inácio Lula da Silva, os seus trejeitos estão mais parecidos com o do Lula, é um negócio impressionante, talvez pelo grau de convivência mais próximo do Lula agora, com o ministro do Lula, você está... Se o pivô, o que é pivô? Se o pivô tivesse o mínimo de consciência, vocês não se elegeriam nem para síndico. É por isso uma coisa que eu fico pensando, gente, assim... tem um monte de gente que critica o Boulos por determinados posicionamentos, mas acho que se o Brasil tivesse... Feliz o país que tivesse mais Boulos, né? O cara da classe média que trai os seus ideais de classe. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro no nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera, cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!